amém? Para quem está aqui de primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, amém? Nós fazemos o nosso devocional todos os dias, 7h45, de segunda a sexta-feira. Estamos fazendo a leitura do Antigo Testamento. Iniciamos ontem o livro de Deuteronômio, e hoje vamos ler Deuteronômio 2 e o 3, se assim o Senhor nos permitir, que Ele conduza todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 2, diz assim: o tempo passado no deserto. Foi assim que demos meia volta e partimos novamente para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, exatamente como Yahvé me ordenara. E durante muitos anos andamos em redor dos montes de Seir. Então o Senhor falou comigo: já rodeastes bastante essa montanha. Dirigi-vos para o norte. Ordena ao povo: vós estáis passando pelo território dos vossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Ele vos temem, de modo que deveis ter muito cuidado. Não os provoqueis, pois nada vos darei da terra deles, nem sequer o espaço de um pé do seu território, porquanto foi a Esaú que eu dei a posse dos montes de Seir. Comprarei deles os alimentos para comer e a água para beber. O preço de prata pagareis a eles. Pois o Eterno, teu Deus, vos tem abençoado em todo o trabalho da vossa mão. Ele acompanhou a vossa caminhada por este imenso deserto. Eis que durante 40 anos, Yahvé, teu Deus, tem estado convosco e absolutamente nada vos tem faltado. Assim, portanto, cruzamos o território dos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e passamos pelo caminho de Arabá, da planície de Elate e Ezion-Geber. Retornamos e seguimos pela rota do deserto de Moabe. Então o Senhor falou comigo: não molestes os moabitas e não os provoques a guerra, pois nada vos darei da terra que pertence a eles. Eu darei a região de Ar como propriedade aos descendentes de Ló. Vamos parar aqui no versículo 10, amém? Povo de Deus, a gente precisa entender algo. Tem coisas que o Senhor não vai permitir você colocar as suas mãos. Tem coisas que às vezes a tua alma, às vezes o teu coração é que vai desejar, mas não é a vontade do Senhor, não é a vontade do Espírito Santo de Deus para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério, para a tua família. E a gente precisa aprender a ouvir o Espírito Santo de Deus. Aqui o Senhor disse a Moisés, Moisés nos relatando o que o Senhor disse a ele, que eles já estavam passando, rodeando muito tempo aquele deserto. Eles já estavam ali em volta daquele território há 40 anos. E aí o Senhor falou: volta, dá meia volta e vai para outro caminho. Não é tempo de você continuar avançando, porque senão você vai continuar dando volta. Então o Senhor está falando para mim e para você que às vezes a gente vai ter que dar meia volta e voltar o caminho de novo. Mas não é para parar, é só para mudar a rota, é só para você mudar o trajeto, é só para dar meia volta e pegar outra direção. Porque às vezes a gente está no caminho certo, mas vem momentos de dificuldade, vem momentos em que entra a murmuração, vem momentos em que entra a falta de fé, vem momentos em que entra a desconfiança, vem momentos em que às vezes você faz aliança que não é para você fazer, e você acaba parando o agir do Senhor. Então não é Deus que para de nos abençoar, nos guardar e nos direcionar. É a gente que sai debaixo da provisão e do direcionamento dele. E ele é tão maravilhoso, ele é tão majestoso, que em todo o tempo, o Senhor disse aqui no versículo 7, pois o Eterno teu Deus vos tem abençoado em todo o trabalho da vossa mão. Ele acompanhou a vossa caminhada por este imenso deserto. Eis que durante 40 anos Yahvé, teu Deus, tem estado convosco e absolutamente nada vos tem faltado. Às vezes a gente está dando voltas no mesmo caminho, mas o Senhor mesmo assim derrama da misericórdia e não deixa faltar nada. Só que infelizmente a gente vai ficar dando volta, o Senhor vai continuar nos abençoando, só que a gente não vai chegar no destino. Só que a gente não vai chegar no destino profético que Ele preparou para mim e para você.
Então aí o Senhor vai falar, volta, refaz a rota, segue tudo que eu estou falando da forma como eu estou dizendo, que aí você vai chegar no lugar onde você tem que chegar. E principalmente não cobices as coisas pelo meio do caminho. Porque tem coisas que é bênção dos outros e não é para você. Porque cada um tem a sua porção diante e perante o Senhor. Tem coisas que não é para mim, tem coisas que é para mim e não é para você. E a gente precisa ter essa maturidade espiritual e esse discernimento de espírito. E parar de querer o que todo mundo tem. E parar de querer tomar posse das coisas que às vezes não é para mim. Não é porque o fulano está fazendo algo que eu vou ter que fazer igual o fulano. Até porque o Senhor Jesus, ele traz nova todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas. Então, pega o que o Senhor está dizendo aqui. E o Senhor está falando de uma forma muito específica. Tem pessoas que pensam em abrir negócios próprios. Só que aí você quer abrir alguma coisa. Às vezes, de forma inconsciente, você viu que fulano abriu algo e deu certo. Não é porque fulano abriu algo e deu certo que você vai abrir e vai dar certo também. Por que você não pede o novo do Senhor? Por que você tem medo de desbravar o novo do Senhor? Tá cheio de gente fazendo a mesma coisa. É mais da mesma coisa. Porque a gente tem medo de desbravar o novo. Tem territórios, tem coisas que o Senhor já liberou para outra pessoa. Por que tem medo de começar algo novo? Você vai ser o pioneiro. É comigo. Irmão, receba essa palavra. Você vai ser o pioneiro. Às vezes o Senhor já liberou coisas na sua mente que é para você já ter dado startado faz tempo. Só que você tem medo de arriscar, só que você tem medo de avançar. Então, por que fazer mais do mesmo? Imagina se a pessoa que criou a lâmpada, todo mundo resolvesse criar uma lâmpada. Gente, não faz sentido. O Senhor, a gente tem a mente de Cristo. Ele cria todas as coisas. É Ele que traz à existência as coisas que não existem como se existissem. E a gente, como imagem e semelhança de Cristo, e que carrega a mente dele, automaticamente o Senhor nos capacita para que você possa fazer algo novo, para que você seja, amém, o desbravador de algo novo. Vai começar com você. Por que não você ser, amém, em nome de Jesus, a filial de algo? A matriz, na verdade, de algo. A gente tem muito pensamento de se tornar filial de alguma coisa. É filial de ministério, é filial de não sei o quê. Mas por que não você ser a matriz? Por que não nascer de você? Porque de você jorra a vida. Porque de você jorra algo novo. Porque o Deus de Israel, o que tudo fez, o que tudo faz, o que tudo cria, ele habita em você, então ele te capacita. Só não deixa o medo te parar. Só não queira fazer a mesma coisa que as outras pessoas estão fazendo. Isso é em todas as áreas. O Senhor estava falando de uma forma muito específica aqui com o irmão, que ele testificou que é com ele. Mas isso serve para mim e para você em outras áreas. Às vezes você tem uma forma de adorar sua. Você tem uma forma de orar sua. Você tem uma forma de conduzir uma célula, de ministrar uma palavra sua. Só que aí você vê os levitas da tua igreja, você vê o teu pastor, você vê um missionário na internet, aí você muda a sua forma de fazer porque você está vendo aquela pessoa fazer daquela forma. Você está perdendo a essência. Você está perdendo totalmente aquilo que o Senhor colocou especialmente em você. Porque a minha forma de ministrar é diferente da forma do meu esposo. E ele me usa de uma forma e ele vai usar ele de outra forma. Porque o que ele carrega é dele. Eu não posso ir lá e copiar a forma como ele fala, porque não vai ser genuíno. E vice-versa, ele também não pode copiar as minhas falas e a forma como eu ministro, porque não vai ser genuíno. Porque não vai ser do Espírito. E aí é que está uma diferença. Para a pessoa sentir o Espírito, para você exalar o Espírito Santo de Deus, você tem que ser você mesmo. Para as pessoas sentirem a presença do Deus vivo de Israel na sua vida e automaticamente vocês sentirem a presença do Deus vivo de Israel na vida da outra pessoa, você tem que ver que aquela pessoa é genuína. Ela não tem cópia.
Porque o Senhor usa a essência que ele colocou em cada um de uma forma diferente. Então, Leia, não copie a forma como a sua amiga do louvor cante. Cante você da forma como você canta. Eu falo por experiência própria. Eu não me encaixo dentro de louvor de igreja, por quê? Porque existem métodos. Ah, você é contralto. Tá, eu sei que eu sou contralto. Agora você tem que fazer um tom acima, porque a levita que está com a voz principal, ela tem meia nota abaixo. Aí eu ficava assim, cara, eu só quero cantar. Eu só quero adorar. Eu só quero colocar para fora aquilo que está queimando dentro do meu espírito. Aí eu não consegui entregar minha adoração em espírito e em verdade, a adoração, porque eu ficava presa que eu tinha que fazer um tom a mais. Porque eu ficava presa porque eu tinha que fazer um tom a menos. Ah, e ali, não, mas faz aquilo e faz aquilo outro. E aí sabe o que o Senhor falou? Filha, seja você. Quem tem que gostar do louvor sou eu. Seja você. Até porque eu não estudei música. Eu canto pela glória e a misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus. Então, eu e o meu marido, a gente não se dá muito bem dentro de louvor, dentro de igreja. Por quê? Por conta disso. Porque sobe uma nota, desce uma nota, esse é aquilo outro. Gente, não faz, não dá, não dá. Porque eu não estou ali para atingir nota, eu estou ali para atingir o céu. Eu estou ali para tocar o coração do meu pai. E eu não estudei música. Eu não estudei. O meu negócio com música é outra coisa. A minha vertente de música com meu esposo, a gente não precisa estar afinado. A gente só precisa cantar. A gente só precisa falar aquilo que o Senhor coloca dentro do nosso coração. E às vezes você fica preso a métodos humanos, a coisas que os outros estão fazendo, e glória a Deus que eles estão fazendo, mas é Deus com eles. Agora, e Deus com você? O que é teu? O que é teu? O que tem aí dentro de você que está escondido, que você não consegue colocar para fora, porque você está pensando no que os outros vão falar? O que tem aí escondido dentro de você que você sabe que só a Érica carrega, que só a Sara carrega, que você não coloca para fora porque você está preso a padrão que homem criou? Não, mas já foi feito desse jeito. Só que a palavra fala que o Senhor faz nova todas as coisas. Toda manhã ele faz algo novo. Toda manhã ele capacita alguém com algo novo. Toda manhã ele libera algo novo sobre a minha vida e sobre a tua vida. E a gente está deixando passar. Porque a gente está preso a coisas do antigo. A coisas que homens já fizeram. Algo novo. Estratégias novas. Empreendimentos novos. Novas formas de evangelizar, novas formas de adorar, novas formas de fazer tudo novo, porque ele faz nova todas as coisas, todas as manhãs. Então, para de ficar preso no velho. Amém? Glória a Deus. Versículo 10. Para a irmã que está aqui de primeira vez, seja muito bem-vinda. Amém? Antigamente, os Emins habitavam nessas terras. Era um povo forte e numeroso. Homens altos como os gigantes enaquins. Então, aqui nos mostra que existia duas raças de gigantes, tá? Não era somente os filhos de Anak. Então, nós tínhamos os Emins e os Enaquins. Então, tinham várias raças de gigante. E da onde que veio esses gigantes? De quando os anjos foram expulsos do céu, e eles tomaram a terra por herança, que o Senhor deu a terra para eles, e eles começaram a ter relação com as filhas do homem, com os filhos de Adão. Então, ali nasceu as raças de gigante. Então, não existia somente os filhos de Anak, os descendentes de Anak, os descendentes de Enaquins, mas tinham também os Emins. Então, eram vários gigantes que moravam naquela região. Amém? Assim como os Enaquins, os Emins também eram considerados refaíns, raça de gigantes. Os moabitas, no entanto, chamamos de Emins.
Também em Seir, antigamente habitavam os Horeus, mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os extinguiram e se estabeleceram no seu lugar, assim como Israel fez para se apossar da terra de que Yahvé lhe dera. Versículo 13. Agora levantai vosso acampamento e atravessai o vale de Zered. E assim atravessamos o vale e o ribeiro de Zered. Transcorreram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cades Barneia e a nossa travessia do ribeiro de Zered, período no qual ocorreu o que o Senhor nos havia prevenido com juramento. Morreram todos os homens daquela geração que tinham idade de servir ao exército na guerra. A mão de Yahvé estava contra eles, eliminando-os do acampamento, até a sua completa destruição. Quando todos os homens capacitados para a guerra foram eliminados no meio do povo pela morte, o Senhor falou comigo. Versículo 18. Hoje estás atravessando o território de Moabe, pela região de Ar, e te aproximas da fronteira dos amonitas. Não sejais hostis a eles, pois não vos darei parte alguma da terra que pertence aos amonitas, porquanto eu entreguei essas terras aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada a terra de gigantes, os refaíns, que ali habitaram na antiguidade. Os amonitas os chamavam de zanzumins. Haviam muitos deles, e eram altos, fortes, como os enaquins. O Senhor extinguiu os zanzumins, e os amonitas ocuparam a região e se estabeleceram ali. O Senhor fez o mesmo em benefício dos filhos de Esaú, que vivem em Seir, quando exterminou os Horeus diante deles. Os descendentes de Esaú os expulsaram e passaram a habitar aquelas terras até este dia. Semelhante fato ocorreu aos Eveus, que habitavam em povoados próximos de Gaza, no litoral do mar Mediterrâneo. Os Caftoritas, vindos de Gaftor, a ilha de Creta, os aniquilaram e passaram a morar na cidade deles. Então, povo de Deus, aqui, independente de seus filhos de Israel ou não, aqui está contando um pouco dos descendentes de Ló e daqueles que eram filhos de Esaú, eles todos tiveram que derrotar gigantes. Todos eles tiveram que derrotar esses homens que eram metade, tinham descendência de demônios, de anjos caídos com homens da terra. Todos eles tiveram que passar por momentos ali de guerra para tomar posse de um território. Amém? Então entenda isso, não existe ninguém na face da terra que vai ter tudo de mão beijada. Todos nós vamos passar por um momento de peleja. Todos nós vamos passar por um momento de guerra. Às vezes, Satanás começa a colocar pensamentos na nossa cabeça. Às vezes, ele começa a colocar sentimentos dentro do nosso coração de que parece que só a gente que está passando por um momento de dificuldade. De que parece que a vida só é difícil para a gente. E não é verdade. Até para aqueles que se levantam contra nós, eles passam também por um momento de dificuldade. Porque entenda algo, Satanás, ele é contra toda a criação. Então, isso daqui é para mostrar para mim e para você que até aqueles que estão ainda no meio do pecado, que não entregaram a vida para Jesus, eles também passam por momentos de dificuldade. Ou você acha que Satanás abençoa alguém? Não é porque a pessoa está andando de mão dada com o pecado, não é porque a pessoa está andando de mão dada com o capeta que a vida dela está 100%, porque ele não faz nada de bom para ninguém. Aí a gente, às vezes, tem aquela coisa que é ele mesmo que coloca isso para a gente ir para o lado dele. Aquele pensamento que fica assim. E eu já ouvi muita gente falando aqui na live e eu conheço pessoas que também falam a mesma coisa. Ai, mas o fulano não é da igreja e tem uma vida boa e é abençoado. Mas o fulano não entregou a vida para Jesus, mas é isso e aquilo outro. Você sabe mesmo se é? Você acha mesmo que Satanás abençoa alguém? Você acha mesmo que Satanás dá algo de bom para alguém? Todo mundo, independente de ser crente ou não, independente de ter entregue a vida para Jesus ou não, vai passar um perreio na vida. E aí o que Satanás faz? Ele tenta mostrar de uma forma totalmente tortuosa
E quem não está firmado no Espírito cai na cilada de que aquela pessoa que não está no caminho de Deus está sendo abençoado. Ai, mas não vai para a igreja, mas tem um coração bom. Não vai para a igreja, mas isso e aquilo outro. Gente, em nome de Jesus, que caiam as escamas dos vossos olhos. Todo mundo passa por perreio. Não existe ninguém na face da terra que não passa por um problema, que não passa por tribulação. Tem gente que vai para as casas de espiritismo buscar solução de problema. Se fosse assim, não existia a casa de espiritismo. Porque os próprios demônios lá, eles falam, as linhas da esquerda falam. Eles falam, nós estamos trabalhando aqui porque nós não cumprimos o nosso papel na terra. E nós estamos buscando a redenção. Nós estamos buscando ser aprovados para estar no lugar melhor. Então, raciocina comigo. Se tivesse alguma coisa boa, eles também não estavam buscando, de forma errada. Olha como que é a trama de Satanás. E Satanás, ele cria uma teia, literalmente uma trama na mente das pessoas. O nosso cérebro, povo de Deus, depois vocês dão um Google aí, ele é como se fosse aqueles fios interligados, os neurônios. Os nossos neurônios, eles são como os fios que são interligados, como se fosse uma trama, uma teia. E Satanás, ele vem e ele coloca interceptores, amém, em cada pontinho dos neurônios. Em cada coisinha de neurônio que tem ali, Satanás coloca um ovinho. Satanás vai lá e coloca um pensamento. Satanás vai lá e coloca outra coisa. E vai, e vai. Aí sabe o que acontece? A sua mente fica totalmente constipada a ele. E aí a gente começa a pensar as coisas que ele quer que a gente pense. Ah, então é melhor nem ir para a igreja, porque, né? Aí a pessoa sai da igreja. Aí a pessoa sai da presença de Deus. Todo mundo passa por perreio. Até o teu inimigo passa por perreio. Porque Satanás, ele não está lutando contra mim, contra você. Ele está lutando contra o Filho do Deus vivo de Israel, que habita dentro de mim e dentro de você. Porque ele sabe que ele não pode bater de frente com Jesus. Então ele vai tentar bater de frente comigo e com você. Na luta direta, ele perde. Na luta direta com Deus, ele já é anulado, ele já é aniquilado. Agora, na luta indireta, ele consegue fazer com que eu e você caia. E quando que a gente cai? Quando a gente deixa esses ovinhos que ele coloca na nossa mente criar bicho e sair para fora, e quando a gente não entende a palavra de Deus e não busca viver a palavra dele, e desacredita que ele é Deus na nossa vida. Então, em nome de Jesus, povo de Deus, é tempo da gente mudar, é tempo de metanoia. O Senhor tem trago diversos pontos que ele quer. O primeiro que ele falou desde o início do ano, tenha relacionamento. Segundo ponto que o Senhor tem falado, quem está fazendo o devocional e gosta de anotar, anota. Primeira coisa, o Senhor quer que a gente tenha relacionamento, que ele está falando desde o início do ano, desde quando virou o ano novo. Segunda coisa, não tenha medo de refazer caminhos, de voltar ao lugar de onde você veio. Terceiro ponto, em nome de Jesus, esteja atento ao que o Senhor tem revelado. Ele tem falado com você. O Senhor, ele está, para quem ainda não entendeu, ele está dando pontos, dando, vamos dizer assim, pedras para você trilhar, amém? Para você colocar na tua escada, para você chegar na tua vitória. Ele está dando pavimentos para você construir o caminho do qual você tem que traçar. Intimidade, discernimento. Não tenha medo, amém? De voltar. Às vezes retroceder não é errado, é o Senhor que te leva para trás. Não mostra que você é um fracassado, muito pelo contrário. Mostra que você escuta o Senhor e que você confia nele para chegar no seu destino final. Terceira coisa, tira as escamas dos teus olhos. Para de achar que o jardim do outro é mais bonito do que o teu. Todo mundo passa por perreio. Para de se anular, porque você acha que, ai, meu Deus, mas o outro, deixa o outro para lá. Não é tempo mais de cuidar da vida do outro, é tempo de cuidar da tua vida. É tempo de trilhar o teu caminho. Outro ponto que o Senhor trouxe hoje.
Para de querer trilhar o caminho dos outros. Trilha o teu próprio caminho. Deus quer fazer algo novo. Para isso, Ele está dando vários compartimentos, vários pavimentos para você colocar no teu próprio caminho. Por que fazer caminho de pessoas que já percorreram? Outro ponto, extraia o melhor que Deus já colocou dentro de você. Para de se comparar tanto com as outras pessoas. Você tem capacidades adormecidas dentro de você. Deus faz nova todas as coisas. Só que Satanás é especialista de pegar e fazer assim, ó, apagar da tua mente. Porque você se sente incapaz. E glória a Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente se sente incapaz, o Senhor tem autoridade e liberdade para fazer do jeito dele. Porque quando a gente se sente capacitado demais para fazer algo, a gente se acha soberbo. Eu sei fazer. Eu não preciso de ninguém falando. Deixa que eu faço. Quem capacita é o Senhor. Quem habilita é o Deus vivo de Israel. Versículo 24. A vitória sobre o rei de Hesbom. Vamos, levantai vosso acampamento e atravessai o ribeiro de Arnon. Eis que entrega em tuas mãos o amorreu Seom, rei de Hesbom, com sua terra. Começa, pois, a conquista. Entra imediatamente em guerra contra ele. Olha o que o Senhor está dizendo aqui. A partir de hoje, comece a espalhar a terror e medo de ti em meio aos povos que existem sobre o céu. Eles ouvirão a tua fama e tremerão de medo diante de ti e desfalecerão. Olha o que o Senhor está dizendo aqui. O Senhor aqui, Moisés está nos contando quando o Senhor entregou a eles a vitória sobre o rei de Seom, sobre o rei Hesbom. Começa, pois, a conquista. Começa a tua conquista. É tempo de você começar a sua conquista. Começa a conquistar aquilo que você tem lutado há tanto tempo. Tem gente que está passando anos, querendo conquistar algo, e o Senhor coloca na tua mão e cai pelos teus dedos, e o Senhor coloca nas tuas mãos e cai pelos teus dedos, e o Senhor coloca nas tuas mãos e cai pelos teus dedos. O Senhor está dizendo, é tempo de conquista. Entra imediatamente em guerra contra ele. Contra quem? Contra este rei que está dominando o teu coração, que está trazendo medo, que está trazendo pavor, que está fazendo com que você não coloque para fora aquilo que o Senhor colocou dentro de você. Seja em qualquer parte, seja em qualquer área, seja na sua parte de finanças, seja no ministério, seja no emocional, seja em qualquer área. Qual é o rei que tem dominado você? Mais uma vez o Senhor está falando isso. Qual é o rei do teu coração, o que tem te parado, o que tem te paralisado? Coloca ele para fora. É tempo de avanço. A partir de hoje, comece a espalhar terror e o medo de ti em meio aos povos que existem sobre o céu. Os demônios vão temer você, porque a tua luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e dominadores do mal. Satanás tem que temer você e não você temer a Satanás. Quem tem que ter medo do capeta, gente, a gente não pode ter medo do capeta. É ele que tem que ter medo de mim, medo de você. É ele que tem que olhar e pegar e falar assim, eita, a Sheila levantou. Agora a Danzinha tá de pé. Agora eu me ferrei. Porque agora o bicho vai pegar. Agora eu vou ter que prestar conta lá pro capiroto maior, porque eu já não posso mais fazer parte dessa casa, porque eu não posso mais fazer parte dessa vida, porque eu não posso mais tocar dentro dessa família, eu não posso mais tocar no relacionamento dela. Por quê? Porque ela levantou e ela tá com o Deus vivo de Israel, e quanto o Deus vivo de Israel eu não posso. Então é tempo disso, povo de Deus. Mostra para Satanás quem é que tem poder. O Senhor já falou isso há muito tempo e ele está repetindo de novo. Tira a autoridade que está na mão dele e toma para você. Tira a autoridade que está na mão dele e toma para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor está dizendo aqui, a partir de hoje, começo a espalhar terror e o medo de ti em meio aos povos que existem sob o céu. Satanás está sob o céu. Ele ainda não está preso nas dimensões lá do inferno. Ele está ao nosso derredor.
Então é Satanás que tem que ter medo. Ele tem que olhar para você, cá, em nome de Jesus, e pegar e falar assim: hoje eu não posso tocar na vida dela. Eu não posso porque ela ora, porque ela jejua, porque ela acredita na palavra que é viva e eficaz para fazer todas as coisas. Hoje eu vou ter que bater em retirada. E não é a gente pegar o nosso acampamento e sair. E deixar de mão beijada para ele. Está errado. Jesus já venceu na cruz. A morte do madeiro foi para nos trazer vida e vida em abundância, e principalmente autoridade em nome de Jesus. O que você tem feito com a autoridade? O que você tem feito com algo que os anjos gostariam de ter, que é a mente de Cristo? Vamos parar de ser cópia e vamos fazer algo novo. É tempo de fazer algo novo. Eis que o Senhor faz nova todas as coisas. Todos os dias ele faz algo novo. Todos os dias ele preparou um dia novo para mim e para você. E se os dias fossem todos iguais? E se o Senhor permitisse por um ano que todos os dias fossem iguais? E se o Senhor permitisse que todos nós fôssemos iguais? Existisse somente Michele, existisse somente William, existisse somente Gralac, todo mundo igual. Como que ia ser? Eu acredito que ia ser insuportável. Por isso que o Senhor fez cada um de uma forma. Por isso que o Senhor faz novo todos os dias, com coisas novas, acontecimentos novos. E por que a gente fica preso somente no velho? Por que a gente tem tanto medo de desbravar? E o Senhor te faz essa pergunta: o que te impede de desbravar o novo que eu te dou? O que te impede de entrar no novo que eu já coloquei sobre a tua vida? O que tem feito com que você deixe as portas do novo fechadas? Porque tem gente que tem medo do novo. Porque o novo, às vezes, dá medo, dá pânico, dá pavor. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o que está adiante. Quando a gente vive a mesma coisa, a nossa vida é o quê? Olha como que Satanás trabalha. A gente já sabe o que vai acontecer. A gente levanta, a gente trabalha, a gente tem um momento de comunhão, aí a gente vai para o trabalho, aí a gente volta para casa e pronto, acabou. Amanhã é a mesma coisa. E a mesma coisa. Então você está dentro do quê? Da sua zona de conforto. Você já sabe o que vai acontecer. Agora no novo você não sabe. Aí você deu um passo adiante, aí você fala: cara, e agora? O que vai vir? Sabe o que vai vir? A mão do Senhor te falando: vem. Sabe o que vai vir? A mão do Senhor falando assim: eu estou te conduzindo. Se eu permitir que você colocasse os seus pés aqui, é porque eu estou contigo. É tempo de viver algo novo. Não precisa ter medo do novo do Senhor, porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Ela não vai trazer dor. Ela não vai trazer sofrimento. Para você, às vezes, está preso dentro de dor e sofrimento. Mas porque você não quer o novo do Senhor. E o ciclo de dor e sofrimento já acabou. Só que você não quer sair desse ciclo de dor e sofrimento, porque isso te traz o conforto, é como se fosse o teu casulo, é a tua proteção. Só que não é isso. É mentira de Satanás para você ficar dentro dessa amarra, desse aprisionamento. O Senhor quer te levar para o novo. É tempo de viver o novo. O Senhor está empurrando todo mundo aqui para o novo. Então não tenha medo. O Senhor entregou hoje a vitória nas tuas mãos. Ele começa a espalhar o medo de ti sobre aqueles que querem te paralisar. Isso quer dizer o quê? Pessoas que viam você como um zero à esquerda, vai pegar e falar assim: opa, tem algo diferente. O que aconteceu com o William? O que aconteceu com a Sara? Nossa, o que aconteceu com o Gralac? O que aconteceu com a Michele? Versículo 26. Então do deserto de Quedemode enviei mensageiros a Seom, rei de Esbom, oferecendo paz e solicitando: deixa-nos passar pela tua terra.
Seguiremos somente pela estrada principal. Não nos desviaremos nem para a direita e nem para a esquerda. Quanto ao alimento que necessitamos, tu nos venderás por preço em prata, tanto a comida que comemos como toda a água que bebermos. Tão somente permita-nos passar a pé. Versículo 29. Como fizeram os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que moram na região de Ar. Assim chegaremos ao Jordão, e atravessando-o, adentraremos a terra de Javé, que Javé, nosso Deus, nos dá por herança. Contudo, Seom, o rei de Hesbom, não permitiu-nos passar por suas terras, pois o eterno teu Deus lhe endureceu o espírito e lhes obstinou o coração, para entregar na tua mão, como hoje ficou notório. Então Javé, o Senhor, falou comigo: eis que já comecei a entregar-te Seom, juntamente com toda a tua terra. Começa, pois, a conquista para tomar posse da terra deles. Às vezes você não toma posse do território exatamente porque houve a permissão do Senhor. Assim como o Senhor endureceu o coração de Faraó, para que a glória dele fosse extremamente grandiosa, mais do que já é, ele também permite que em momentos da nossa vida a gente não avance. E isso é por quê? Porque ele é mau? Porque ele não me ama? Porque ele não ama você? Não, é porque ele é Deus. E é tudo para a honra e glória dele, porque existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então aqui, Moisés está nos contando que o Senhor tinha endurecido o coração do rei de Hesbom, mas a palavra da vitória já tinha sido liberada. E aqui o Senhor falou: eis que já comecei a entregar-te a Seom. Então é tempo que o Senhor já começou a entregar, juntamente com toda a sua terra. Começa, pois, a conquista para tomar posse das terras dele. O Senhor está falando que é tempo de tomar posse de tudo aquilo que você já conquistou, em jejum, em oração, em renúncia, em sacrifício. E deixar de fazer parte do pecado. É tempo de tomar os despojos de guerra. Os restolhos ficaram para trás. Agora é tempo de pegar despojo. É tempo que o Senhor já liberou. É tempo que o Senhor já falou, vai. Às vezes o Senhor fechou as portas por permissão dele. Às vezes o Senhor permitiu que algo acontecesse na tua vida por permissão dele. Tudo é por permissão dele. Tudo que acontece debaixo do céu e da terra é por permissão dele. Versículo 32. Assim Seom saiu ao nosso encontro com todo o seu exército para batalhar em Jaza. Entretanto, o Senhor nosso Deus nos entregou e nós o derrotamos, a ele, aos seus filhos e a todo o seu povo. Naquela época, apossamo-nos de todas as suas cidades e as aniquilamos por completo, como anátema. Matamos homens, mulheres, crianças, sem deixar um só sobrevivente. Contudo, ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades, tudo como despojo de guerra. Desde Aroer, junto ao ribeiro do Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale, até Gileade, não houve cidade inexpugnável, fortificada, com muros altos demais para nós. E Javé, nosso Deus, nos entregou todas. Quando o Senhor vai na frente da batalha, ele não deixa nada para trás, ele dá tudo. Ele toma posse de tudo e ele entrega todas as coisas. Ele toma posse de tudo e ele entrega todas as coisas. Pode ser a cidade fortificada que for, pode ser o que for. O Senhor, ele entrega tudo, porque nada é maior do que o Deus vivo de Israel. Nada é maior do que o poder dele. Nada excede a majestade dele. Ele é supremo. Ele é majestoso. Ele é o alfa, o ômega, o início, o fim, o teu pai, o teu Abba Pai, aquele que levantou um cordeiro para remir os meus pecados, os teus pecados e da vida eterna, e principalmente a autoridade que muitas vezes você negligencia. Poder e autoridade influem de dentro de você. Versículo 37. Somente a terra dos amonitas não te aproximes. Isto é,
de toda a área do vale do Jaboque e as cidades da região montanhosa e de tudo que Yahvé o Senhor nos tinha proibido. Capítulo 3. Deixa eu ver se vai dar tempo. Dá. Os israelenses vencem o rei Og. Depois retornamos e subimos em direção a Bazã. Og, rei de Bazã, saiu com todo o seu exército a fim de lutar contra nós na cidade de Edrei. Então o Senhor falou comigo: não o temas, pois entreguei em tua mão tanto a ele como todo o seu povo e a sua terra. Far-lhe-ás exatamente como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que morava em Esbom. Isso aqui mostra que qualquer batalha que você colocar Deus na frente e você mostrar que tem autoridade e poder através do nome de Jesus, você vai ganhar todas elas. Assim deu-nos Yahvé, nosso Deus, em nossas mãos também Og, o rei de Bazã, e a todo o seu povo, e nós o combatemos até que nenhum sobrevivente lhe restasse. Não vai restar capiroto para vir para tua casa. Apossamo-nos então de todas as suas cidades. Não houve povoado que não tomássemos. 60 cidades, todo o distrito real de Argob, o reino de Og e Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e trancas. Além delas, havia várias cidades nos campos, abertas e sem muros. Destruímos-las totalmente, como fizemos a Seom, rei de Esbom, fazendo perecer como anátema, em sacrifício completo, cada uma das cidades com seus homens, suas mulheres e crianças. Versículo 7. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Foi desta maneira que naquele tempo tomamos a terra dos 2 reis amorreus, no outro lado a leste do Jordão, que se estende desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios denominam o Hermon de Siron. Os amorreus o chamam de Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto e toda a região de Gileade e de Bazã, até as cidades de Salca e Edrei, cidades do reino de Og, na parte leste de Bazã. Og, o rei de Bazã, foi o último rei da raça de gigantes, chamados Refaíns. Então, eles lutaram contra um gigante, amém? Às vezes, esse problema que está aí na tua frente é o teu gigante. Mas o Senhor já te deu poder e autoridade para derrotar ele. Toma posse. O seu sarcófago, feito de ferro, media 4 metros de comprimento por 1,80 metros de largura. Gente, o cara era gigante. De acordo com o sistema de medidas usado naquela época, a cama mortuária de Og ainda está na cidade de Rabá, cidade dos Amonitas. Versículo 12. Divisão da terra entre as tribos. De toda a terra da qual tomamos posse naquele tempo, o território que vai de Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, está até mais da metade dos montes de Gileade com suas cidades, entreguei-o às tribos de Ruben e de Gade. A meia tribo de Manassés dei o restante dos montes de Gileade e todo o território de Bazã, o reino de Og. Toda a região de Argob, em Bazã, era conhecida na antiguidade como terra dos Refaíns. Jair, o descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argob, até os limites dos Gerzuítas e dos Maacatitas. Essa região recebeu o seu nome, de modo que até nesses dias Bazã é também chamada de Havot-Rihair, ou fazendas de Jair. A Maquir de Gileade. Mas os Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o vale de Arnon, cujo meio serve de fronteira, e até o ribeiro de Jaboque, o limite dos filhos de Amon, como igualmente a Arabá, a planície e a passagem para o outro lado do Jordão, como fronteira ocidental, desde Quinerete até o mar de Arabá, que é o mar salgado, aos pés das colinas do Pisga para o oriente. Versículo 18. Últimas ordens de Moisés. Foi então que, naquela ocasião, eu vos transmiti essa ordem. E Yahvé vosso Deus entregou-vos esta terra como propriedade. Vós, guerreiros, homens fortes, marchareis à frente dos vossos irmãos, os filhos de Israel,
armados para a batalha. Somente vossas mulheres, vossas crianças e vosso gado, que eu sei que possuís, permanecerão nas cidades que vos dei. Até que Yahvé tenha dado repouso aos vossos irmãos como a vós, e que também eles tenham conquistado a terra do Senhor, vosso Deus, lhes entregará no outro lado do Jordão. Voltareis então, cada um para a sua propriedade para que vos dei. Nessa mesma época, ordenei a Josué: teus olhos foram testemunhas de tudo o que Yahvé nosso Deus fez a esses 2 reis. Pois assim fará Yahvé a todos os reinos por onde passares. Portanto, não tenhais medo deles, pois quem combate por vós é o Yahvé, o Senhor, vosso Deus. O que o Senhor disse aqui é: permaneça na batalha até o tempo que eu dizer para você que é para continuar na batalha. No Novo Testamento, Jesus diz o quê? A palavra do Senhor fala: em todo o tempo estais atentos e vigilantes. Orai e vigiai sem cessar. Não é tempo da gente abaixar as nossas armas. Não é tempo da gente parar da batalha. Ainda não é tempo. Ainda não é tempo de descanso. O descanso vai chegar. O descanso ainda não veio. Ainda existe muita coisa para ser conquistada. Tá entendendo por que o Senhor está querendo te levar para o novo? Por que é tempo de viver o novo? Porque não é tempo de você repousar ainda. Ainda é tempo de guerra, ainda é tempo de batalha. E eu quero falar algo aqui que ou vai te motivar ou vai te desmotivar demais. Ainda nem começou. A peleja ainda nem começou. Se existe alguém aqui que está desanimado, se existe alguém aqui que está pensando em abaixar as espadas, se existe alguém aqui que está pensando em abaixar o armamento de guerra, retirar acampamento, entregar para os filisteus, entregar para os amorreus, entregar para os anaquins, deixa eu te falar, ainda nem começou. Só que eu tenho algo que vai, em nome de Jesus, ministrar no teu espírito e você vai ficar forte. Portanto, não tenhais medo deles, pois quem combate por vós é Yahvé, o Senhor vosso Deus. Ainda nem começou. Mas você pode dar glória a Deus, aleluia, porque quem vai à sua frente, quem vai combater é o Deus vivo de Israel. Você pode dar glória, aleluia, porque ainda nem começou e o teu despojo nem chegou ainda na dimensão do teu raciocínio lógico. Você pode dar glória a Deus e aleluia e falar: Senhor, obrigada, porque o nosso general é Cristo, porque nós temos o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, Jeová Jireh, Jeová Rafá, o Senhor é a nossa bandeira. Você pode glorificar o Senhor. Glória a Deus, aleluia, que ainda nem começou a peleja, porque os teus olhos ainda não podem contemplar tudo que o Senhor preparou para você. Só que a gente só pode dar glória a Deus, aleluia, quando entende que o que habita dentro de mim e de você é o leão da tribo de Judá. Bota ele para rugir. Mostra que você não está aqui nessa terra a passeio. Ninguém veio para a terra a passeio. Esperando, Jesus voltar, esperando o apocalipse acontecer, esperando a troca do Papa, esperando o líder que vai unir todas as nações numa religião só. Você não está aqui a passeio. Você não está aqui, amém, para esperar ver tudo acabar do nada. Não, nós temos algo para conquistar, nós temos algo para tu chegar e tomar posse. Amém? Versículo 23. Deus nega o pedido de Moisés. Roguei então a Yahvé: ó eterno Deus, meu soberano Senhor, começaste a mostrar ao teu servo tua grandeza e o poder da tua mão. Pois que força divina és nos céus ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus sinais prodigiosos? Permita-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra que se encontra do outro lado do Jordão, a esplêndida região montanhosa e o Líbano. Contudo, por vossa causa, o Senhor irritou-se contra mim e não quis me atender às minhas súplicas. E Yahvé respondeu-me apenas: basta. Não me fales mais nada a este respeito. Sabe, pois,
Sobe, pois, ao ponto mais alto das colinas de Pisga e observe a paisagem que se avista ao norte, para o sul, a leste e para o oeste. Veja a terra com os teus próprios olhos, porquanto não vais atravessar este Jordão. Passa tuas ordens a Josué, encoraja-o, fortifica-o, pois é ele que vai atravessar a frente deste povo, fazendo-o tomar posse da terra que está contemplando. Então ficamos acampados no vale diante de Bet-peor. Aqui, eu acredito que foi dos momentos mais tristes da vida de Moisés. Porque ele conduziu aquele povo. Porque ele viu com os olhos, ele tinha intimidade face a face com o Senhor. Mas por diversos momentos ele desacreditou. Mas por diversos momentos ele foi lá e ele bateu de frente com Deus. E ele tinha intimidade com Deus. Ele foi um dos homens da Bíblia, um dos homens em que mais teve intimidade com o Senhor. Ele foi, eu acredito que o único que teve com ele face a face. E o Senhor negou um pedido dele. E por que o Senhor negou um pedido, Michele, de um homem que falava com ele face a face? Porque teve momentos em que ele murmurou também. Porque teve momentos em que ele não obedeceu. Porque teve momentos em que o Senhor deu uma ordem, fala com a rocha, e ele não fez da forma como o Senhor pediu. Não era para bater na rocha, era para falar com a rocha. E a gente precisa entender que o pecado só entrou no mundo por conta de uma coisa: desobediência. A desobediência é o que te leva para fora da provisão, para fora da proteção, é o que te leva para fora do convívio com o Senhor, é o que vai te deixar para fora da terra prometida. E a terra prometida aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser a bênção que você busca, pode ser a salvação, a vida eterna. É a desobediência. Porque Satanás colocou o fruto da desobediência dentro de mim, dentro de você. Nós já nascemos rebeldes. Então, o nosso papel é, dia após dia, matar a semente da rebeldia e colocar a semente da obediência. Matar o DNA adâmico e colocar o DNA de Cristo. É literalmente fazer uma transfusão de sangue todo dia com Jesus. Senhor, tira o meu sangue, o meu genes contaminado, tudo, Pai, muda a minha genética. Peça isso. Você vai ver que vai mudar. Senhor, me descontamina. É todo dia, porque todo dia Satanás coloca uma sementinha para a gente ser contaminado. É em pensamento, em atitude, é a forma de ver o outro falar, é a forma de ver o outro agir. E com isso a gente vai criando contaminação. Então todo dia a gente tem que descer a cruz e falar: Senhor, me lava. Se existe algo em mim, Senhor, que me contamina, que tem ainda um resquício de desobediência, assim que seja, tira, arranca de mim. Se existe um resquício, Pai, de rebeldia, arranca de mim. Porque aqui Moisés, ele tinha intimidade. Ele falava face a face. A face dele foi o único que mostrou, que a palavra conta, que a face dele ficou resplandecida do poder e da glória de Deus. Olha a intimidade que Moisés tinha. A congregação toda, todo o povo de Israel viu os olhos dele, viu o rosto dele resplandecendo. Nenhum outro na Bíblia passou por isso. Deus concedeu isso a Moisés. Mas Deus também concedeu para ele que ele não entrasse na terra prometida. Por conta de uma desobediência, porque ele não ouviu uma ordem. Meu Deus, espera aí, gente, que eles liberaram aqui uns... O que eu tenho que fazer aqui? No meio da live eles colocam isso aqui agora, espera aí. Amém, agora foi. Amém? Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Não. Vamos orar? Eu acredito que o Senhor falou conosco no profundo, no oculto e no secreto. Que o Senhor trouxe direcionamento. Amém? E eu vou orar aqui para que o Senhor, em nome de Jesus, habilite você que tem. Você tem planos e projetos. Amém?
e aqueles também que têm medo de entrar no novo. Amém? Então eu vou orar aqui e eu vou deixar o Espírito Santo conduzir. Pai, em nome de Jesus, primeiramente eu te agradeço, Senhor, por este devocional. Eu te agradeço porque o Senhor falou com os teus filhos, Pai. O Senhor trouxe respostas, o Senhor trouxe direcionamento, o Senhor apontou caminhos, Pai. O Senhor trouxe confirmação de palavra. O Senhor, ó Pai, falou no profundo, no oculto e no secreto, Pai, do coração dos teus filhos. Pai, eu peço que agora, em nome de Jesus, o Senhor habilite e capacite cada um dos teus filhos que tem, Pai, recebido insights vindos direto dos céus sobre começar algo novo. Sobre, Pai, Senhor, e desbravar o novo do Senhor. Eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, venha, Pai, e habilite e capacite os teus filhos. Dê a eles, ó Pai, em nome de Jesus, todo o armamento espiritual necessário para tomar posse desses territórios. Principalmente, derrama sabedoria, derrama entendimento, discernimento, entendimento de todas as coisas. Habilita os teus filhos, habilita os seus servos. Derrama, Senhor, em nome de Jesus, um novo nível de intelectualidade, Pai. Que o intelecto deles, Senhor, em nome de Jesus, venham ser, Pai, visitados. Pai, em nome de Jesus, aqueles que têm medo, Pai, aqueles que estão presos dentro do cativeiro do medo. Eu venho agora e eu declaro, Senhor, que é quebrado toda a muralha que impedia os teus filhos de enxergar o novo com a visão do Senhor. Pai, todo o cativeiro do medo é aberto agora. Abre agora, Senhor, em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor começam a abrir agora, Pai. Em nome de Jesus, os grilhões, as celas, as prisões. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, seja aberto agora. Todo o cativeiro espiritual que estava prendendo este homem e esta mulher de entrar no novo. Por conta do espírito do medo. Eu repreendo todo espírito do medo. Pai, o medo não mais existirá na vida deste homem, não mais existirá na vida desta mulher. Todos os demônios que se alimentavam, Senhor, do medo deles, caem por terra agora, sejam consumidos pelo fogo do Espírito Santo. Eu ministro fogo do Espírito. Eu ministro fogo do Espírito. Fogo do Espírito sobre cada vida. Em nome de Jesus. Quem tiver em pé, senta. Amém? Quem tiver em pé, senta. Se você começar a sentir a sua mão formigando, as suas pernas ficarem mole, se você começar a sentir mal-estar, é normal, amém? Em nome de Jesus, eu ministro o fogo do Espírito, mais Espírito Santo de Deus, vem consumindo, Senhor, em nome de Jesus, derrete todos os grilhões, derrete todas as amarras, desfaz os laços, tira, Senhor, as vendas que Satanás colocou nos olhos, tira, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, tudo aquilo, Senhor, que foi colocado na mente deles, eu declaro agora, em nome de Jesus, que tudo que estava, Senhor, as mentes que estavam embaranhadas, as mentes que estavam, Senhor, com ovos, ó Pai, do inimigo, fazendo com que a mente não raciocinasse, com que a mente não criasse, com que a mente, papai, não absorvesse o que vem do mais altos céus, ó Pai, através, ó Pai, da conexão contigo. Eu declaro que é cortado agora com a tesoura, Senhor, espiritual. O Senhor corta agora com uma tesoura de fogo todas as conexões que Satanás colocou na mente deste homem, na mente desta mulher. E em nome de Jesus, seja cortado. Eu declaro, Senhor, o alinhamento entre a mente, o consciente, o subconsciente. Limpa, Pai, as memórias. Abre a visão do novo. Que a visão periférica dos teus filhos venha a ser alinhadas. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Pai, eu declaro que agora o anjo do Senhor toca, Pai, na mente deles, na testa deles, e descontamina, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, a glândula pineal, em nome de Jesus. Pai, aqueles, Pai, que faziam meditação, aqueles, Senhor, que faziam, Senhor, regressão. O Senhor me mostra pessoas que faziam aquelas práticas de regressão, pessoas que faziam práticas de meditação para atingir nível alfa, em nome de Jesus. Se existe alguém aqui, eu quero que você me dê autoridade para orar por você, para resgatar a tua mente das dimensões. Para você que ficava escutando frequências, amém? Para você entrar em
para você entrar em dimensões, para você entrar em outros níveis. Amém, Tami. Amém. Para todos vocês que fizeram, amém? Todos vocês, eu preciso que vocês me autorizem. Reiki, todos vocês que um dia fizeram meditação, todos vocês que um dia ficaram recitando mantras, para vocês que abriram chakras, eu preciso que vocês me autorizem, amém? O Senhor me mostrou mentes que estavam presas nas dimensões espirituais, porque você ficava fazendo meditação, porque você ficava praticando essas coisas, amém? O Senhor vai trazer a mente de vocês, porque o Senhor me mostrava mentes vagando no mundo espiritual, e aí isso causava medo, isso causava pânico, e você não sabia o que aconteceria, você não sabe o porquê que estava acontecendo, amém? Vamos lá. Bloqueio assim. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, é na autoridade do teu santo nome, Jesus, que eu venho aqui, Pai, diante do teu altar, Pai, como tua filha, Senhor, pedindo primeiramente que o Senhor, em nome de Jesus, me capacita agora, Senhor, e que eu venha ser um instrumento nas tuas mãos, ó Pai, para trazer libertação, Senhor, à mente dos teus filhos. Primeiramente também eu peço, Senhor, que o Senhor, em nome de Jesus, coloca, Pai, em nome de Jesus, um anjo de guerra do lado de cada filho teu. Eu peço que as dimensões espirituais sejam seladas agora. Eu declaro a intervenção dos teus anjos, impedindo todo o acesso de bruxo e feiticeiro, Pai, sobre este momento de oração. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que nenhum principado e potestade vai ter autoridade, Pai, de interferir no que vai ser ministrado aqui agora, Pai. Sela, Senhor, todos os celulares, todos os computadores. Sela, Senhor, tablet, notebook. Eu declaro que todas as conexões, ó Pai, são seladas agora com o sangue do Cordeiro. E o Senhor amarra e amordaça com cordas de fogo todos os espíritos intrusos, oportunistas, que queiram, Senhor, atrapalhar o agir do Senhor. Pai, eu me revisto agora com a tua armadura celestial. E eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, libere, Senhor, do mais alto dos céus agora as tuas armas espirituais. E eu adentro as regiões celestiais para, Senhor, em nome de Jesus, resgatar junto com os teus anjos, Espírito Santo de Deus, todas as mentes que estão aprisionadas nas dimensões espirituais, por conta de práticas ocultistas, por conta, Senhor, de recitação de mantras, por conta, papai, de que eles ficaram, Senhor, escutando frequências. Todas as mentes que estão, Senhor, vagando no mundo espiritual, em nome de Jesus, em nome de Jesus, volta agora. Eu resgato todas elas e os anjos do Senhor começam a tocar na tua mente agora. Vai voltar o equilíbrio, vai voltar o raciocínio, vai voltar a tua mente santificada, remida e lavada pelo sangue do Cordeiro. Todas as mentes que estavam vagando nas dimensões espirituais, por conta de chás que eles tomaram alucinógenos, em nome de Jesus, volta agora, em nome de Jesus, e tem o equilíbrio. Toca nessas mentes agora, Senhor. Traz o equilíbrio do raciocínio, traz o equilíbrio do pensamento, traz o equilíbrio, Senhor, em nome de Jesus, das emoções. Pai, em nome de Jesus, todas as mentes, Pai, que estavam aprisionadas nessas práticas, Senhor, eu declaro que são libertas agora, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Toca sobre a mente de cada um dos teus filhos, e eu ministro o fogo do Senhor sobre eles. Em nome de Jesus, eu declaro agora que o Senhor alinha, Pai, o Senhor alinha o labirinto deles, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que aqueles que estavam, Senhor, sentindo, Pai, a cabeça chacalhando, a cabeça atordoada, começa a ter o alinhamento agora, Pai, o alinhamento do Espírito. Em nome de Jesus, o alinhamento do Espírito. Mais Espírito Santo de Deus. Mais Espírito Santo de Deus. Aqueles, Pai, que não conseguiam ter raciocínios lógicos, eu declaro em nome de Jesus, receba agora a cura do Senhor. Em nome de Jesus, receba o alinhamento do Eterno. Em nome de Jesus. Mais Espírito Santo de Deus. Toca, Pai. Tira o zumbido dos ouvidos. Tira, Senhor, o embaraço das visões. Pai, todas as escamas caem agora. Em nome de Jesus. Pai, pessoas que estavam com a boca adormecida, em nome de Jesus, eu ministro o fogo do Espírito sobre essa boca agora. Em nome de Jesus. Mais Espírito Santo de Deus. Mais, vem com fogo. Vem com a tua cura. Em nome de Jesus. Tem alguém que passou mal? Tem alguém que ficou mal? Tem alguém que ficou com a cabeça? Amém?
meia anestesiada, como se estivesse anestesiada, como se estivesse com peso? Tem alguém que sentiu alguma coisa ou está passando mal? Amém? Gente, tudo isso é normal, amém? O Senhor me mostrava de uma forma muito clara, na visão que Ele me deu. Literalmente, as mentes sentindo mal-estar. Era literalmente as mentes indo para cada lugar da onde tinha que ir. Amém? Glória a Deus. Então, às vezes, pode acontecer de você ficar um pouco com dor de cabeça, às vezes ficar meio atordoada, às vezes ficar com a cabeça um pouco anestesiada. Isso é normal. Amém? Daqui a pouco isso vai passar. Gente, frequência faz mal. Frequência prende a sua mente nas dimensões espirituais. Esse negócio de, vamos colocar uma frequência para se conectar com Deus, para alinhar o espírito, tudo isso é prática ocultista. Amém? Eu estava escutando frequência, não escutem, gente. Isso é legalidade para Satanás vir e aprisionar a mente de vocês, e aprisionar o raciocínio lógico, aprisionar o pensamento, aprisionar, amém? Literalmente, a mente de vocês ficar presa na dimensão espiritual. De repente, você não consegue mais raciocinar, você não ia conseguir fazer coisas simples da vida. E aí as pessoas falam, mas eu não faço nada que é pecado. Não é que a frequência é um pecado, mas a frequência abre legalidade para Satanás vir e ficar agindo na sua vida, agindo na sua mente. Amém?